Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para a nossa palestra das noites de segunda-feira. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra. E nós vamos começar a leitura de uma página para fazermos a nossa preparação da noite de hoje. E às 20 horas iniciaremos o nosso tema. Eu abri aqui no livro Fonte Viva, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a mensagem 159, na presença do amor. Se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Repetindo, aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 1 João, capítulo 2, versículo 10. E Emmanuel vem comentando essa passagem dizendo: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, em vez de acusar ou de servir. Então Emmanuel vem dizendo que aquele que realmente ama, ele vai procurar observar o outro com os olhos do amor, não com os olhos de censura, com os olhos de acusação. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade. Só é necessário, repetindo, é necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos um dos outros, filhos de um só Pai. E muitos ainda têm essa dificuldade de perceber que todos, aqui no nosso planeta Terra, em todo o universo, somos criação divina. Então, não pode haver separações, não pode haver dissensões, porque todos somos originários de Deus, desse Pai Criador de todo o universo. E ele diz, enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Muitos ainda estão na fase do egocentrismo, na fase de querer que tudo gire à sua volta. Ou então diz que ama, mas ainda era aquele amor possessivo, é aquele amor que não aceita o outro da forma como o outro é. O amor verdadeiro é o amor que liberta, é o amor que permite que o outro seja feliz. E ele diz, mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim, como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Lembrando que o título da página é Na Presença do Amor. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. E ele prossegue dizendo, saberás que a miséria é fruto da ignorância, e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio
e entendimento. Então, ao invés de censura, de apontar as falhas e os erros, aquele que realmente ama, ele vai procurar auxiliar o outro, para que o outro possa se reerguer. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe nos próprios seios as pedras que lhe atiram. Então Emmanuel diz, aquele que ama verdadeiramente, ele sabe ouvir, ele sabe calar, ele sabe aprender a ouvir sem revolta, sem mágoa. Mesmo que o outro seja um adversário, ele vai saber perdoar. Porque o perdão, em primeiro lugar, quem vai beneficiar é aquele que perdoa. O outro vai ser perdoado, mas quem perdoa se liberta. E Emmanuel diz, ama, ama e compreenderás. Compreende e servirás, sempre mais, cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, que possamos saber amar, saber compreender, saber perdoar, saber libertar. E dessa maneira, nós vamos estar livres das sombras, das trevas, daqueles irmãos ainda equivocados. E a mensagem, como sempre, belíssima de Emmanuel, que nos propicia nos envolvermos espiritualmente com os benfeitores amigos, para que possamos dar início à nossa noite. Senhor Jesus, benfeitores amigos, neste momento pedindo também por Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, e por todos esses amigos, muitos anônimos, mas que desde a primeira hora dão toda a proteção e toda a sustentação aos trabalhos desenvolvidos no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Com gratidão em nossos corações, nós vamos dando início à nossa noite e te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós. Tu dissestes que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, vós também aí estarias. E nesse momento, quando uma grande rede se conecta, uma rede de amor, de fraternidade, do bem, nós sentimos, Senhor, a tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, queridos amigos, antes de iniciarmos a nossa pré-eleição, mandando um abraço para a Regina Carose, para a Gleice, para o Luiz Panini, um abraço para a Leondina, um abraço para o José Roberto, Sueli, Maria Cristina, Marina Gomes, e Daniele, Cirlei, Vicente, Regina Okada, Denise, oi Denise, Denise Ugueda, Sueli, mais uma vez. Gente, é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, porque estamos unidos, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, com esse desejo de poder contribuir com a nossa melhora, com o nosso equilíbrio espiritual, para que a gente possa também colaborar com a obra do Pai. Nós escolhemos a mensagem da noite de hoje, nós demos o título Paga-me o que me deves.
porque em geral nós somos cobradores, queremos que o outro nos pague. Paga-me o que me deves. Mas será que realmente a proposta é essa? Nós nos baseamos no estudo que está na apostila do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que é a parábola do credor incompassivo. Acredito que muitos de vocês conheçam essa parábola. Jesus ele conta essa parábola e essa parábola está descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 23 a 35. O que seria esse credor incompassivo? A parábola do credor incompassivo, ela refere-se a alguém que tinha uma grande dívida. Ele tinha uma dívida vultosa. E essa dívida ela foi perdoada. Mas, apesar dele ter uma dívida muito grande, ter sido perdoada, mas ele não soube perdoar quem lhe devia pouca coisa. E é interessante porque quando eu abri a página para a gente fazer a nossa preparação espiritual da noite, vem falando muito sobre o perdão. Eu abri aleatoriamente, mas é uma página que fala da necessidade de perdoarmos. E Jesus conta essa parábola desse homem, desse credor, que ele tinha um crédito com uma determinada pessoa, mas que era um crédito pequeno, mas que ele não perdoou aquela dívida, mesmo ele tendo sido perdoado por uma dívida muito maior. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele nos traz lá no capítulo 10, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, o espírito encarnado ou desencarnado, que já possui um certo nível de evolução moral, espiritual, que já é uma alma elevada, apesar de que aqui quando Kardec fala de alma, se formos ver no sentido que Kardec nos traz, ele está se referindo a nós, espíritos encarnados, porque o espírito desencarnado, ele chama espírito. Mas a gente pode trazer para os dois planos da vida. Então, o espírito, a alma, quando ela já é mais elevada, ela esquece os golpes que ela tenha sofrido, as mágoas, problemas que muitos às vezes podem ter jogado em cima dela, intrigas, injúrias, maledicências. E Kardec diz: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Por quê? Não que Deus seja aquele ser punidor, mas a nossa própria consciência vai nos cobrar por não termos sabido perdoar, ter conseguido entender a limitação do outro. E Kardec continua: com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Como que nós podemos querer que o outro nos perdoe, ou que Deus entenda os nossos deslizes que todos nós possuímos, se nós não conseguimos compreender ainda aquele irmão de caminhada que também tem as suas limitações, as suas dificuldades? Quem somos nós, com um passado que ainda bem a bênção do esquecimento, porque nós não sabemos o que fizemos, o que praticamos de prejuízo para dezenas, centenas, até milhares de irmãos. Então, com que direito, Kardec diz,
podemos reclamar o perdão se nós não perdoamos? E ele continua dizendo, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, ele nos traz aquela passagem do Evangelho que todos nós conhecemos, que Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Porque entre os judeus, o número 7 é um número que marca um momento de muita importância. Então ele diz, bom, até 7 vezes? E Jesus diz, não, Pedro, perdoa 70 vezes 7 vezes. Mas o que ele quer dizer com isso? Não é para a gente sair contando quantas vezes nós perdoamos. Ele quer mostrar ali naquele momento a Pedro que devemos perdoar indefinidamente. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 23 a 35, Jesus narra essa história, essa parábola, que depois Mateus transcreve, e ele vem dizendo, contando essa história, todos nós gostamos de uma história, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, Jesus está contando que aquele reino, comparando o reino dos céus, como um certo rei que um determinado dia ele quis fazer um levantamento. A gente pode, trazer Deus fazendo uma análise de como que seus filhos estão se comportando. E tinha um que tinha uma dívida muito grande, 10.000 talentos, vamos colocar aí como se fosse R$1 milhão, porque talentos era a moeda daquela época. E Jesus continua, e não tendo ele com que pagar, aquele servo não tinha os 10.000 talentos, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, ele chamou aquele homem. Ele disse que não tinha condições de pagar. Ele falou, então tudo bem, vou te vender, vendo toda a sua família, tudo que você tiver, e vou tentar reaver pelo menos uma parte da minha dívida. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava. O homem se jogou no chão, se ajoelhou, implorou, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ele pediu perdão e foi perdoado, mesmo sendo uma dívida muito alta. E ele sai dali do castelo, daquele rei. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Ele encontrou alguém que estava abaixo dele, que lhe devia 100 dinheiros. Então, 100 dinheiros, relativamente aos 10.000 talentos, era como se fosse 100 reais. Ele devia R$1 milhão e o outro devia 100 reais. Só que o outro tinha uma condição financeira muito pior do que a dele, porque ele estava abaixo do servo, ele era um conservo. E ele devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, o servo foi em cima do outro, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então foi com toda a violência, agredindo o outro. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, também se ajoelhou, pediu, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma coisa que ele havia prometido ao rei, o outro prometeu a ele.
Então, o que vocês acham que aconteceu? Porque o rei perdoou a dívida dele. E o outro também ali implorou, se ajoelhou, rogando. Ele não disse, perdoa a dívida, não. Ele disse, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, porque quando ele foi em cima do conservo, outros conservos ali à volta se encontravam. Então aqueles outros que viram a atitude daquele homem, o que acontecia, contristaram-se muito, ficaram muito tristes e ficaram muito chateados com aquela atitude. E eles foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então eles foram lá falar para o rei, olha, rei, aquele homem que o senhor acabou de perdoar a dívida, olha só o que ele fez. Então o seu senhor chamou o servo à sua presença e disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, o Senhor fica indignado. Indignado, ele entrega o homem, entrega aqueles servos aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus conclui dizendo a parábola. O que Jesus diz? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, Jesus ele estava contando uma história, mostrando a necessidade do perdão, mas ele diz, perdoar do coração. Porque muitos de nós dizemos assim, eu perdoo, mas desde que não apareça mais na minha frente. Eu perdoo, mas não quero saber. Ou diz, eu perdoo, mas quando sabe que o outro passou por alguma dificuldade, bem feito, merecia. Deveria ter acontecido pior. Então, esse perdão não é um perdão sincero. E é o que Jesus diz. Deus, o Pai Celestial, fará também a mesma coisa se do coração não perdoarmos a cada um que nos ofender. Essa parábola, ela vem falando o quê? Falando muito dessa importância do perdão e da compaixão. Porque o primeiro rei, aquele senhor, ele soube perdoar, ele teve compaixão, ele teve misericórdia ao ver a dificuldade, o sofrimento do outro. Mas o outro não agiu nem com perdão, nem com compaixão, nem com misericórdia. Por isso que a parábola se chama o credor incompassivo. E o Eliseu Rigonati, escritor espírita, ele fala lá no Evangelho dos Humildes, é o título do livro, Evangelho dos Humildes, no capítulo 18, com relação a essa parábola do credor incompassivo, que ele diz o seguinte, todos estamos sobrecarregados de imensos débitos com a providência divina. Não é por acaso que estamos aqui reencarnados, senão já estaríamos alçando voos muito maiores. Então ele diz, todos, se estamos aqui no planeta Terra, é porque estamos ainda sobrecarregados de imensos débitos para com a providência divina. Todos, continuamente, lhe suplicamos o perdão. Então a gente está sempre pedindo, Senhor, perdoe a minha falta, caramba, eu não devia ter feito isso. Todavia, continua ele, Eliseu Rigonati, somos incapazes de perdoar do fundo do coração a menor falta, que alguém cometer contra nós. Então, aquele pisãozinho no nosso calo, no nosso pezinho, e a gente já não perdoa. Mas
ele continua ainda dizendo: queremos que Deus nos perdoe e nos tolere, mas não queremos perdoar nem tolerar nossos semelhantes. E cabe um minuto, mas eu vou dar apenas 10 segundos de reflexão enquanto eu tomo aqui um chazinho quente. A parábola, essa parábola que Jesus nos conta, ela faz referência a uma prática que existia na antiguidade. Porque quando aquele rei, aquele senhor, diz que iria vender aquele homem para pagar todas as dívidas, transformá-los em escravo, pegar todos os seus bens, ele se baseia na lei que permitia isso. Então, na antiguidade, as pessoas que não podiam pagar suas dívidas, elas transformavam-se em escravos. Elas podiam ser vendidas, seus familiares, seus filhos, esposa podiam ser vendidos, os bens materiais que eles possuíam também podiam ser transferidos para o novo proprietário. Então, era um direito previsto na lei, naquela época. Por isso que Jesus, ele se utiliza dessa história, porque Jesus ele se baseava sempre nos fatos presentes, no que ocorria ali aonde ele vivia. E por isso ele conta essa história se baseando como se fosse uma história real. Então, esse devedor citado na parábola, ele devia uma quantia fabulosa, como nós dissemos. Mas ele, vendo-se ameaçado de ser vendido, mulheres, aquilo tudo, o que ele pede? Ele pede uma moratória. Ele pede ao Senhor, implora, que ele desse um tempo para que ele pudesse pagar. E quando a gente vai, às vezes, pedir um empréstimo bancário e por uma dificuldade qualquer não está conseguindo quitar aquele empréstimo, voltamos ao banco para negociar com o gerente a extensão daquela dívida, daquele empréstimo, pagar em mais parcelas. Então, ele pede essa moratória, ele pede um prazo para que ele pudesse pagar aquela quantia que era muito alta. E o rei se compadece dele. Mas o que a gente verifica? Que o perdão que foi concedido por aquele senhor ele tinha uma alma elevada, já era um espírito elevado, já era uma pessoa de um coração que ali ele já tinha sentimentos nobres, ali ele já tinha desenvolvido virtudes, como a misericórdia, a tolerância, a generosidade. Ele já tinha desenvolvido a capacidade de ouvir, para perceber aquelas dificuldades daquele homem que se encontrava endividado. E essas virtudes, essa capacidade que esse espírito, essa alma boa já havia desenvolvido, são atributos comuns aos espíritos superiores. Logicamente que no nosso planeta Terra, apesar do Rigonati dizer que ainda temos muitas dívidas, mas temos níveis dentro do nosso planeta de pessoas que já têm um sentido maior de bondade no seu coração do que outros, sabemos disso. E é tanto que a gente lembra o Evangelho de Mateus, mais uma vez, agora no capítulo 7, versículo 12, quando Jesus disse: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus ele se utilizava muito de citações do Antigo Testamento, que naquela época era a lei de Moisés, a Torá, os profetas, ainda nos falavam o Antigo Testamento. Foi-se falar de Antigo e Novo Testamento muitos séculos depois. Mas ele diz o quê? E se a gente pensar, isso é muito claro. Como que eu vou querer que o outro me trate bem se eu não trato bem o outro? Então, o que Jesus diz? Tudo que você quiser,
que o outro faça para você, você também tem que fazer para ele, porque vai ser uma retribuição, é uma troca. E o Rodolfo Caligares, no livro Parábolas Evangélicas, ele diz: o mesmo devedor que teve a dívida perdoada, ao contrário daquele que já era um homem bom, misericordioso, ele não. Ele se revela como pessoa mesquinha e implacável. É tanto que ele foi cobrar a dívida, ele já foi agarrando no pescoço do outro, sufocando o outro, querendo que o outro quitasse o débito. E Rodolfo Caligares continua dizendo: pois bem, mal havia obtido tão generoso atendimento, eis que encontrou um companheiro que lhe devia uma bagatela, ou seja, 100 denários ou 100 dinheiros. E para reaver o seu dinheiro, não titubeou em usar de recursos violentos. E muitos agem dessa forma diariamente. Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, lá no capítulo 20, que fala sobre o perdão, o que ele nos diz? Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa. O Espiritismo, nós dizemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. O cristianismo verdadeiro, ele se baseia no Evangelho do Cristo, nos ensinamentos do Cristo. Jesus nos prometeu esse Consolador que ele nos enviaria, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E é isso que Martins Peralva diz. Quem perdoa segundo essa concepção espírita cristã, esquece a ofensa. Não conserva ressentimentos. Ajuda o ofensor, muita vez, sem que este o saiba. É um passo grande, imagina a pessoa, além de perdoar, ele ajuda aquele que ofendeu numa necessidade, muitas das vezes sem que o outro nem saiba. Então, esse é o verdadeiro perdão, o verdadeiro